Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 24 do livro Esse Cristão Incrível de Toze. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. Toze inicia esse capítulo com o título Nada substitui a teologia, dizendo assim: sendo nós o que somos e todas as demais coisas sendo o que são, o mais importante e proveitoso estudo a que qualquer de nós pode aplicar-se é incontestavelmente o estudo da teologia. A teologia é o estudo sobre Deus, sobre as doutrinas de Deus. E todos ele vem dizendo que sendo nós como somos e as coisas, né, o nosso contexto como é, nós precisamos nos aplicar de forma muito importante, proveitosa ao estudo da teologia. Porque nós precisamos de verdade, cada dia mais, aprender sobre Deus, sobre nós, sobre os planos que o Senhor ainda tem para a humanidade. E Toz ele vai dizendo sobre isso, que sendo nós como somos, a gente precisa muito se aplicar ao estudo da teologia. E Paulo fala a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, o seguinte: toda a escritura é porque é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, toda a escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus para o nosso ensino, para proveito próprio, para nos instruir acerca dele e da sua vontade. E a teologia é o estudo que nos proporciona um aprofundamento melhor justamente nessas questões de quem é Deus, quais são os seus planos para nós, e isso é muito importante. E Toz ele continua: o fato de que provavelmente a teologia recebe menos atenção do que qualquer outro assunto não nos diz nada sobre a sua importância ou a falta desta. Indica que os homens continuam a esconder-se da presença de Deus entre as árvores do jardim e a sentir-se em agudo desconforto quando se traz à luz a questão da sua relação com Deus. Eles sentem a sua profunda alienação de Deus e só conseguem viver em paz consigo mesmos, esquecendo-se de que não estão em paz com Deus. Então, o que Toz ele fala aqui, que muito provavelmente os homens menosprezam o estudo da teologia porque não querem ser confrontados consigo mesmos. Porque quanto mais a gente aprende de Deus, mais nós vemos o quanto nós somos dependentes dele, precisamos dele, somos pecadores. Quanto mais a gente aprende sobre Jesus, mais a gente percebe o quanto nós precisamos dele e o quanto nós somos pecadores, pequenos, limitados e que precisamos da graça de Deus. E essa consciência faz com que o homem não queira saber disso, porque nós não queremos mudar as nossas vidas pecaminosas. É uma infeliz realidade. E nós vemos que toda a palavra de Deus, ela nos intima, né, a nós buscarmos essa sabedoria, esse conhecimento de Deus. E a palavra do Senhor em Oséias 6,3 tem uma intenção muito importante a nos ensinar acerca dessa realidade que precisamos ter. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as nuvens do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Oséias ele fala aqui, o profeta, que nós devemos nos esforçar para conhecer o Senhor, porque ele virá. Então não tem como nós evitarmos isso. Ele vai vir, você o conheça ou não conheça. Eu venha buscar conhecê-lo mais ou não, não importa, ele virá. Então, o que nós devemos ter na nossa consciência é que precisamos conhecê-lo, porque ele virá. Então, vai ser muito melhor quando ele vir, nós já estarmos aptos no conhecimento dele do que em total ignorância, porque não vai adiantar. Então, nós precisamos conhecer o Senhor. E Tozer continua: se não existisse Deus, as coisas seriam completamente diversas conosco.
Se não houvesse alguém a quem devêssemos prestar contas finalmente, ao menos uma grande carga sairia de nossas mentes. Bastaria que vivêssemos dentro da lei, tarefa não demasiadamente difícil em muitos países, e nada haveria que temer. Mas se Deus de fato criou a terra e colocou nela o homem no estado de prova moral, então está sobre nós, apesar da obrigação de aprender e praticar a vontade dele. O que Tozer nos desperta aqui é que viver, se não houvesse Deus, se não houvesse essa legislação divina para nós, seria demasiadamente fácil. Em alguns países vivemos dentro da lei, estava tudo resolvido. Mas a gente sabe que não é assim. Deus existe, a sua lei existe, as suas ordenanças existem e nós devemos obedecer. E para obedecer nós temos que conhecer. Lembrando que, até mesmo para os juristas, a ignorância não é desculpa. Para Deus, muito menos. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas quando nós somos despertados que devemos evitar a ignorância e conhecê-lo, com certeza ele há de nos cobrar isso. Romanos 14, 12 diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, nós precisamos conhecer Deus e prosseguir, como as diz, em conhecer a Deus, porque estaremos prestando conta a Ele, o soberano Criador de todas as coisas. Se não houvesse Deus, não poderia haver palavras como responsável. É precisamente porque Deus é e porque o homem é feito à sua imagem e é responsável diante dele que a teologia é tão criticamente importante. A revelação cristã, a ela somente, tem a resposta para as não respondidas questões da vida sobre Deus e sobre o destino da humanidade. A gente vê aqui que porque Deus existe e porque nós fomos feitos à imagem de Deus e por isso somos responsáveis diante dele, é que a teologia é tão criticamente importante, extremamente importante, porque ela nos mostra qual é o destino do humano. E Apocalipse 22:6 fala sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: o anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aqui no Apocalipse já fala sobre o final de todas as coisas. Mas a palavra de Deus ela nos fala sobre o passado, o presente e o futuro. E nós estamos sendo responsabilizados por Deus mediante termos sido criados à sua imagem e semelhança, somos responsabilizados por ele para darmos um bom testemunho e sermos dignos de parecermos com ele. E a palavra, e aqui a leitura continua. Como alguém não completo desconhecedor do pensamento grego, estou dizendo que ele não é um completo desconhecedor, então ele conhecia algum pensamento grego, afirmo que minha crença é que um só dos eloquentes capítulos de Isaías ou dos inspiradores salmos de Davi contém mais ajuda real à humanidade do que toda a produção das mais extraordinárias mentes da Grécia durante os séculos da sua glória. Então, Tozer ele diz que ele conhecia, não é, alguns escritos gregos, alguns pensamentos gregos, mas ele falou que nenhum pensamento grego se sobrepõe aos inspiradores capítulos de Isaías e de Salmos de Davi. E Daniel 12, do 1 ao 4, dizem assim, é interessante esse texto, bastante interessante sobre isso. Daniel 12, do 1 ao 4. Eu vou só ler mais aqui uma parte aqui do livro para ler o texto bíblico. A presente negligência do homem civilizado para com as escrituras inspiradas é uma vergonha e um escândalo, pois estas mesmas escrituras lhe dizem tudo o que ele quer saber ou deveria saber acerca de Deus, da sua própria alma e do destino humano. É uma ironia gastarem os homens somas imensas de tempo e dinheiro no esforço para descobrir os segredos do seu passado
quando o seu futuro é tudo o que realmente é de seu interesse. Então, não negligenciando os estudos das outras ciências, mas Tozer aqui ele diz que é uma presente negligência nossa não nos aplicarmos ao estudo da teologia, porque ela nos mostra o nosso futuro. O passado nós já vivenciamos, nós já sabemos o que aconteceu, mas o futuro nos é uma incógnita, desde que nós não venhamos a buscar na teologia, no estudo sobre Deus, as respostas para essas questões. Então, Daniel 12, 1 a 4 dizem assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras deste livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de um maior conhecimento. Aí Deus fala, né? O anjo fala para Daniel, Deus fala, né, para Daniel através do anjo, que muitos vão procurar muitos conhecimentos. Mas na verdade o que importa mesmo é essa verdade que está aqui na palavra do Senhor, que vai acontecer. Multidões que dormem no pó da terra vão ressuscitar, acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, afinal de contas, não é isso que nós queremos saber? Para onde iremos? O que vai acontecer da nossa vida? E aqui está escrito o que vai acontecer. Aprender como posso escapar da culpa dos pecados cometidos nos breves dias de ontem que eu já vivi, como posso livrar-me do pecado hoje e comparecer finalmente à bendita presença de Deus num feliz amanhã, isso me é mais importante do que qualquer coisa que o antropólogo possa descobrir. Na verdade, é fato que aprender para onde eu vou, se eu estarei diante de Deus ou não, se eu terei a vida eterna ou não, é muito mais importante do que qualquer ciência possa me ensinar. Em 1 Timóteo 4, a gente lê no texto bíblico que uma exortação acerca dessa verdade. 1 Timóteo 4, 15 e 16 dizem assim: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Paulo admoestando Timóteo: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, o estudo da teologia, esse estudo não só nos dá a condição de sabermos, né, como trabalhar a nossa vida, como sermos diante de Deus tidos como justificados em Cristo Jesus. O estudo da teologia não só nos dará condição de percebermos e sabermos isso, como também levar outras pessoas a esse mesmo conhecimento. Então, é importante demais nós termos o conhecimento da teologia. E o segredo da vida é teológico. E a chave do céu também é. Aprendemos com dificuldade, esquecemos facilmente e sofremos muitas distrações. Portanto, devemos dispor os nossos corações a estudar teologia. Devemos pregá-la dos nossos púlpitos, entoá-la em nossos hinos, ensiná-la aos nossos filhos e fazer dela o assunto da nossa conversação, quando nos encontrarmos com amigos cristãos. E eu continuo aqui na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 6, 11 e 13. O 6 diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então aqui Paulo fala que se Timóteo transmitisse essa teologia aos outros, ele seria considerado um bom ministro.
Um ministro nutrido, né, com as verdades da fé e da boa doutrina, nutrido e nutrindo os demais. E o versículo 11 diz: ordene e ensine essas coisas. Ordene e ensine essas coisas. Isto é, coloque em ordem, né? Tanto a sua vida quanto a dos outros, e não só você peça, incite a obediência, mas também continue ensinando, não somente ordene, mas ensine. E o versículo 13: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e o ensino. Então, nós vemos aqui que Paulo, em todo o tempo, ele foi aquela pessoa bem importante na teologia para Timóteo, os demais pastores que ele consagrou, como também para nós. Nós devemos, sim, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos permita continuar através da palavra dele, conhecendo ao Senhor e aplicando-nos sempre em conhecê-lo. E a gente vê lá em Hebreus, não está aqui no script do estudo não, mas nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 1, quando Deus fala sobre aquilo que ele nos ensina, como, né, qual foi o caminho desse ensino, muito lindo. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo que a teologia sempre foi ensinada pelo Senhor, anteriormente através dos profetas e nos últimos dias através do seu Filho e hoje através da palavra dele escrita, porque Jesus era o verbo e o verbo é Deus, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós, já diz João no seu capítulo 1. E a gente vê que esse verbo é conhecido através da palavra do Senhor. E nós vamos pedir ao Senhor que esteja sempre conosco, nos ajudando e nos incentivando a fazermos bom uso do nosso tempo, não desmerecendo, como eu já disse, os demais conhecimentos, as demais ciências, mas dando ênfase à teologia na nossa vida, porque nós precisamos dela para conhecer mais de Deus e conhecermos também a condição necessária para que nós venhamos a viver com Ele a vida eterna, que é reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Como Paulo diz aos Romanos: se com a tua boca confessares ao Senhor e em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. E isso nós só conseguimos aprender se nós estudarmos e dermos o devido valor à teologia bíblica. E nós vamos terminar o nosso estudo nesta hora com o Salmo 119, o versículo 145 até o 149, que dizem assim: e eu clamo de todo o coração, responde no Senhor, e obedecerei os teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei os teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro, e na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas suas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Que essa seja a nossa oração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.